Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Água com gás engorda? Puxa vida, quando a água tem gás, ninguém acha que tá tudo bem, tanto faz. Não, quando a água tem gás, não tem mais ou menos. Qual é a diferença para o organismo? Eu estou dizendo que não tem mais ou menos porque todo mundo tem uma opinião. Eu quero com gás, eu quero água sem gás. Mas qual é a diferença para o organismo? Será que água com gás atrapalha, engorda, tem mais sódio? A pergunta que dá título a esse episódio vai ser respondida pelo meu querido amigo Dr. Franz Burini, médico do esporte, metabologista, está aqui conosco. Que alegria, Doc. Prazer em revê-lo, mesmo que seja online. Prazer é todo meu, viu, meu querido? Prazer é todo meu. Agradeço aí a oportunidade e vou sempre parabenizando você por tudo que você faz aí, em nome de todos. Eu acho que a comunidade realmente é diferente quando tem o privilégio de interação de pessoas como você. Então eu agradeço, é um prazer enorme estar junto aí. Muito obrigado. Ô, Dr. Franz Burini, água com gás é isso, né? Ninguém fica indiferente, todo mundo tem uma opinião. Ninguém fala assim, tanto faz, né? Mas agora a gente vai entrar mais a fundo quando fala de água com gás, né? Boas notícias ou não? É interessante, né? Eu acho que existem alguns conceitos básicos antes aí da gente realmente entrar do lado técnico, né? O primeiro são os mecanismos envolvidos, né, na fome, no apetite, né? Lembrando que são coisas distintas, fome e apetite, né? Apetite geralmente tem um padrão mais seletivo, né? Então existem algumas substâncias liberadas no nosso organismo, né? E essas substâncias são liberadas em algumas células, e algumas dessas células fazem parte do nosso sistema do trato digestório, né? Então o estômago libera algumas substâncias que estimulam a fome. Então, por exemplo, quando o estômago está vazio, existe uma dessas substâncias que chama grelina, ou GH-relina, né? E a grelina estimula a fome. Então, a partir do momento que você vai suprindo e vai aumentando, né, a quantidade de alimentos dentro desse estômago, ou seja, você começa a inibir o que está estimulando a fome, né? E esse raciocínio técnico aí em relação à água com gás, né, a gente teve acesso a algumas pesquisas, e uma delas, outro dia eu estava conversando até com um grande pesquisador da área de metabolismo, né, que coincidentemente é o Burinão, né, meu pai, e aí a gente estava conversando exatamente sobre isso. Um dos modelos experimentais com ratos, né, a gente deixava a dieta livre para os dois ratos, né, para os dois grupos, né, um grupo tinha acesso à água e o outro só água com gás. O grupo que tinha acesso à água com gás acabou ingerindo 4 vezes mais a quantidade de ração de alimentos do que o grupo que só tinha água. E a única diferença era o gás. O modelo experimental você controla as principais variáveis, a diferença era o gás. E é lógico que com esse aumento 4 vezes maior do alimento, teve as suas devidas repercussões. Uma delas é a repercussão na composição corporal, o peso foi maior, e outras alterações de alguns indicadores bioquímicos que a gente utiliza na nossa rotina, como, por exemplo, constituintes do perfil do colesterol, do perfil lipídico, né, como triglicerídeos. Então, esses são os detalhes interessantes e muitas vezes, né, eu acho interessante a colocação que você foi muito feliz no início aí, falando, e a opinião? Eu acho que, na verdade, como profissional da saúde, a nossa opinião, na verdade, ela tem um caráter de conduta. Não é uma opinião alheia com palpite. A diferença entre um palpite e conduta é que quando você emite o seu parecer, você é responsável pela informação e pela consequência da aplicabilidade daquela informação na vida da pessoa. Né? Agora, palpite, cada um tem o seu. Eu acho isso, eu acho aquilo. Agora, como conduta é interessante. Entendeu? Então, eu acho que dentro dos mecanismos envolvidos que justificam esse aumento exacerbado, aumento considerável, maior de alimentos, né, passa por esse cenário onde existe, né, a camada muscular dentro da nossa anatomia, do trato digestório todo, é a única parte do estômago que tem essa camada muscular, ou seja, o estômago ele tem um potencial de distensão, de se adaptar, de ficar maior ou menor, decorrente dessa camada muscular, ele se adapta. Então, a partir do momento que rotineiramente o indivíduo ele tem o hábito de tomar água com gás, ele vai tendo uma distensão gástrica e essa distensão
desencadeia esse mecanismo no qual a quantidade de alimento que o indivíduo tem que ingerir passa a ser muito maior para inibir esse hormônio que estimula o apetite, que é a grelina. É curioso a gente imaginar o estômago, né, doutor, como um receptáculo que é preenchido tanto por líquido quanto por gases também. Mas eu queria te perguntar o seguinte, esse preenchimento, ele não ajudaria, de certo modo, na sensação de saciedade e, portanto, evitaria a busca do alimento? É interessante esse raciocínio seu, porque geralmente quando a gente vai falar de saciedade, ou seja, o indivíduo ingerindo menos alimento, ele tem uma sensação de plenitude mais evidente, né? A gente utiliza esse raciocínio em relação à ingestão de fibras. As fibras, né, que são tipos específicos de carboidrato, a gente pode dividir em fibras solúveis ou insolúveis. As insolúveis geralmente são as foliáceas. Então, quando a gente tem o hábito de ingerir essas fibras insolúveis, a gente gera uma espécie de uma malha na mucosa intestinal que tem um efeito adsortivo, o oposto à absorção, em relação principalmente às gorduras. Então, acaba sendo uma estratégia nutricional para a gente ter uma repercussão favorável em relação a, por exemplo, alteração de colesterol. Fibras não são absorvidas, né, doutor? Exatamente, principalmente as insolúveis. As fibras solúveis são as fermentáveis. Do processo de fermentação, nessa interação das fibras solúveis, né, com a flora bacteriana do trato digestório, existe a liberação de um ácido propiônico, que inibe a síntese de colesterol, igual as medicações hipolipemiantes ou medicações para colesterol alterado, né? Então, existe esse raciocínio em relação ao aumento da saciedade quando você tem um volume maior. Agora, esse raciocínio, quando você fala de gás, na verdade, você vai tendo, na verdade, o oposto, uma distensão gástrica maior. Então, até que é uma estratégia, muitas vezes, né? A gente observa a molecada quando vai em rodízio, essas coisas, fala, não, vou tomar alguma coisa com gás, porque daí eu consigo comer mais. Entendeu? Então acaba sendo o oposto uma dica, nesse sentido, né? Dica boa de rodízio. Aquela sentada na mesa assim que só sai quando o gerente começa a chorar, né? De arrependimento, né? Tá fazendo carinho. Mas, doutor, mais uma tentativa de defender a água com gás aqui. Como redutor de danos, normalmente ali tentando domar o paladar, mais ligado para um refrigerante, aí você toma água com gás com aquele limãozinho espremido, com bastante gelo, que eu acho uma delícia. Não está funcionando ali como redutor de danos no lugar de um refrigerante, que seria também muito triste ali para o trato digestório como um todo? Sim. É bem interessante essa colocação, né? Como uma fase intermediária de adaptação, de transição. Acho que, na verdade, quando a gente fala de refrigerante, existe o aspecto calórico. Então, tem os refrigerantes e depois surgiram os diets, que têm restrições específicas de alguns nutrientes. E o light, onde você tem pelo menos 30% a menos de caloria do que o normal. E existe agora o zero, ou seja, o zero caloria. E dentro da caloria em si, existem outros compostos existentes nessa fórmula que é o refrigerante. Quando você fala de estratégias para amenizar o dano, né, eu acho que é sempre fundamental a gente lembrar o que a gente está alimentando, o que a gente está nutrindo. Se a gente está com foco em nutrir o corpo, o organismo, as células, ou nutrir a mente. Se porventura você chegar para mim, e aqui não vamos fazer propaganda de refrigerante algum, mas esses refrigerantes de cola, se você pedir um e eu te der outro, sob a ótica de célula, líquido, eletrólito e alguns compostos, mas sob a ótica da mente, você vai falar, Fran, você tá de sacanagem? Eu pedi aquele, não esse. Então, uma coisa é nutrir o corpo, outra coisa é a mente. Então, esses indivíduos geralmente têm um background relacionado a escapes alimentares, ansiedade e outras abordagens multifatorial. Esses indivíduos, sim, eles se beneficiam nesse momento, nessa transição. Olha, eu estou saindo do refrigerante com caloria para um com menos caloria, para um zero caloria. Agora eu estou indo para a água, e dentro da água com gás tem aí as frutas, algumas coisas, outras estratégias que a gente pode fazer. Agora, lembrando qual que é o principal objetivo desse indivíduo. Se o indivíduo tem uma situação patológica, se esse indivíduo ele tem uma situação clínica que precisa ter uma conduta, essa conduta ela realmente tem que ser efetiva. Então também não adianta a gente chegar e falar, olha,
no sentido de efetividade, para modular a composição corporal, para projetar o emagrecimento, melhor controle em relação à quantidade calórica a ser ingerida, seria interessante não ter água com gás. No post que você faz, aliás, eu já quero até recomendar o Instagram do Dr. Franz Burini. O Instagram qualquer, doutor, é bem simples, é curtinho, né, seu Instagram? É @fburini. @fburini, tem uns papos muito legais dos dois Burines, né, o Burinão e o Burini, que são grandes especialistas no assunto. E aí o seu pai comenta, fala, olha, é preciso também observar a composição da água. Nem toda água com gás é igual. Tem água com gás que tem mais sódio que a outra, né? É preciso também observar isso, né? Sim, é interessante, né? Porque, de novo, a gente tem que pensar qual que é o contexto. Em qual contexto a gente está discutindo isso? Porque a partir de determinadas circunstâncias, às vezes a repercussão pode ser favorável. Você pega aqueles indivíduos com baixo peso, ou existem algumas situações, como por exemplo atleta, a gente tem aí interação com alguns atletas, e isso acaba sendo bem prazeroso e gratificante, aplicar a ciência em situações extremas, como os atletas, né? Então, muitas vezes, os atletas, quando eles se desidratam, existem aqueles indivíduos que, dentro do processo de desidratação, existe também a perda de alguns eletrólitos, como, por exemplo, o sódio. Então, esse atleta, quando ele for se reidratar, a ideia é, além da água, do líquido, a gente ter sódio. Existem aquelas situações, por exemplo, num contexto de um indivíduo que tem alteração de pressão, o indivíduo hipertenso. Esse indivíduo hipertenso, um dos mecanismos envolvidos, né, no sistema de controle da pressão, passa pelo sódio. Então, geralmente, os indivíduos hipertensos, a principal conduta, ou uma das efetivas orientações, é se policiar em relação à ingestão de sódio. Então, a gente tem, muitas vezes, aqueles indivíduos que se beneficiam, se tiver o sódio, e aqueles que, na verdade, acabam aumentando, se expondo a um outro risco quando tem acesso a esses líquidos na presença de sódio. Então, o fundamental é a gente contextualizar. Eu acho que agora existe uma oferta muito grande de bebidas com o gás. Existem até máquinas disponíveis que você compra e faz a própria bebida. Eu vi outro dia, tem chá mate, com gás também. Agora, enfim, a oferta é muito grande, a tecnologia tá oferecendo tudo isso, mas vale, como sempre, um remedinho precioso, que é a informação, né? Não tem almoço de graça na nutrição e na medicina, né, doutor? Isso é interessante. Eu acho que além da informação é a gente contextualizar a informação, né? Hoje, na verdade, a gente observa quase que um boom populacional a desidratação. As pessoas não têm o hábito, porque não dá para você falar eu gosto ou não gosto de água, ela não tem gosto. Ou você tem o hábito ou você não tem o hábito. E muitas vezes, né, e você é uma das pessoas que ajuda a divulgar isso, essas informações, né, sede é sinal tardio de desidratação. Eu adoro essa frase, já falei várias vezes. Vamos falar ela de novo, doutor? Eu acho fantástica essa frase. A sede é um dos últimos sinais de desidratação do corpo. A gente acha que é o primeiro. Exatamente. Então, a gente tem que atuar de maneira preventiva. Um dos bons critérios para avaliar se o indivíduo está bem hidratado ou não é a urina, é a coloração da urina, né? Acaba sendo um dos critérios associado a outros, né? Então, muitas vezes, nos extremos cronológicos da vida, o recém-nascido e o idoso, muitas vezes eles têm um abatimento clínico, uma repercussão clínica considerável quando estão desidratados. São indivíduos que muitas vezes, em algumas emergências, o idoso está apático, ele está com pouca comunicação, letárgico, movimentos com uma certa dificuldade. E muitas vezes um acesso venoso, correndo 500 ml, 1 litro de soro, é como se tivesse mudado a vitalidade dele, né? Então, e existe aquela situação, mas quanto mais eu hidratar, mais eu vou ao banheiro. Então, como se fosse um critério, não, olha, eu não quero acordar para ir no banheiro, ou eu não quero ficar indo muito no banheiro, então eu vou me policiar na hidratação. Em outra situação crítica, como atleta de alto rendimento, 5% de desidratação cai o rendimento em até 30%. Se você chegar agora e falar assim, Franz, olha, eu quero um programa de treinamento, eu quero melhorar minhas capacidades físicas em 30%, o que eu posso fazer? Aumenta a hidratação. E dentro desse líquido, a gente pode utilizá-lo como um veículo de nutriente, seja um sódio, seja às vezes um composto com energia, como carboidrato, como a gente observa às vezes nessas provas de rua, corridas, né? Então realmente, eu acho que a informação é algo muito nobre, né? Algo muito nobre. Exato. E eu acho que existe aí também
aquela circunstância, né? No exterior hoje, nos Estados Unidos, acaba sendo muito comum. Você senta no restaurante, ele já traz um tapped water, né? Uma água, como se fosse uma água já filtrada e tratada. Essa é a cortesia da casa, né? Em alguns países, o refrigerante está mais barato que a água. Ou seja, a água é uma coisa nobre, é uma coisa de difícil acesso. Em algumas regiões, então, e aqui no Brasil, a gente tem nascente para tudo quanto é lugar, no país inteiro, entendeu? Então, às vezes, tá faltando isso da impressão. As pessoas precisam começar a sentir mais falta para valorizar, né? Também não posso deixar de lembrar uma questão até de segurança, quando a opção pela água com gás acaba sendo mais interessante num lugar que você não conhece a procedência da água sem gás. Aí, pelo menos, a água com gás ela tem que estar fechadinha, porque o gás tem que estar lá, né? Caso contrário, tem alguma coisa errada, né? Falou tudo, risco de contaminação, contaminantes, né? A gente está em plena Copa do Mundo, quer dizer, imagina um cenário olímpico, Jogos Olímpicos ou Copa do Mundo, o atleta se prepara por 4 anos, né? Para um evento, e de repente chega ali, no dia do evento, ele tem acesso a uma água contaminada, aquela água batizada, que historicamente, né, os nossos brasileiros tiveram acesso lá na Argentina. Mas com certeza, se fosse uma água lacrada com gás, né, esse risco passa a ser menor, né? Agora para voltar lá no início, caminhando aqui para o fim, para responder, você deu aquela enroladinha ali, informação é diferente de palpite, palpite é diferente de informação, mas o título do episódio, doutor, tem uma questão muito importante, assim, água com gás engorda? Eu acho que a gente... que responde aí, Doc? Eu, no sentido de composição corporal, para emagrecimento, a sugestão é evitar. A conduta, a orientação é evitar água com gás. Aumentando a ingestão de água com gás na rotina, com certeza a quantidade de alimento a ser ingerida para inibir um dos mecanismos de controle do apetite passa a ser maior e as suas repercussões. Então, no contexto de emagrecimento, a água com gás está na contramão. Não é interessante. Água com gás está na contramão, mas não a água, né? Porque a água também, água de jeito nenhum. Queridíssimo Dr. Alfredo Halper sempre dizia que às vezes a gente acha que está com fome, mas na verdade está com sede, né? Que os receptores de fome e sede são muito parecidos, aliás, estariam no mesmo lugar, né? A gente tem áreas específicas, né, de controle de fome, apetite e sede, né? E lembrar que a hidratação ela tem repercussões clínicas de maneira geral e também pontuais em alguns tecidos. Se a gente for ver e falar do sistema digestório, por exemplo, a desidratação está associada à constipação intestinal, né? Então, muitas vezes, a gente está tendo quase que uma febre aí, a gente estava conversando um pouquinho agora até sobre isso, uma febre de algumas alterações que até pouco tempo atrás não existiam. Esteatose hepática não alcoólica, os cálculos renais, né? Tendência a formar pedra, ou seja, o indivíduo ele não tem o hábito de se hidratar, não faz parte da rotina dele. E aí a gente pode começar a abrir o leque e começar a discutir causos, né? Ou casos específicos. Então, muitas vezes, quer dizer, o indivíduo ele tem acesso às plantações de coco. O padrão de hidratação que ele tem é um pouco diferente, né? O indivíduo que, de repente, ele está na rotina de trabalho, né? Qual que é a periodicidade? São 2 litros? São 3 litros? Quantos litros de água? Eu costumo sempre fazer uma analogia. O Fernando ganha 5 milhões por mês e o Franz ganha 1 milhão por mês. Quem é mais rico? A gente tem que ver quem gasta mais ou menos. Não é só um lado da moeda, não é só o quanto você está ingerindo, é o quanto você fica exposto ao ar-condicionado. Falando, a gente desidrata também, o padrão de respiração, se é respirador bucal ou não. Então, existem outras variáveis que influenciam, né, em relação a esse status hídrico. Não dá para cravar aqueles famosos 8 copos, 2 litros de água por dia. Esse é o melhor que nada, né? Esse é uma meta. Se você já bateu essa meta, agora vamos discutir os detalhes dessa meta, né? E dificilmente água em excesso vai ter repercussão deletéria num contexto clínico. Existe uma situação muito atípica, que é comum nessas corridas. Quer dizer, hoje foi muito disseminado esse boom, vamos fazer maratona em tal país. E geralmente a orientação é o quê? O indivíduo, quando ele tem uma característica de atividade recreacional, essas provas de endurance, ele tem um pace de corrida mais baixo e ele vai tendo acesso a todos os postos de água. E muitas vezes existem mecanismos de controle da pressão do vaso sanguíneo, que diz respeito ao quanto de líquido que você tem dentro do vaso sanguíneo para o que você tem de sódio e de potássio. Se você hiperidratar, como às vezes acontece em algumas provas de longa duração, aí sim você pode alterar o teor de sódio e faz um quadro que chama hiponatremia. Mas isso é muito técnico, muito específico e muito atípico. De maneira geral, na população, vale a pena se hidratar, né? Eu acho que a água é um nutriente,
subvalorizado, infelizmente. Exatamente, disse tudo o Dr. Franz Burini. Pergunta respondida, esclarecida. Que fica de importante nesse episódio, a informação de ouro é que a água é fundamental, a gente precisa prestar atenção nisso. E a frase queridíssima aí, que eu adoro, é a seguinte: a sede é um dos últimos sinais de desidratação do corpo. Não é isso, doutor? Muito obrigado pela participação. Perfeito, meu querido. Eu que agradeço. Um forte abraço e sucesso sempre. Valeu! Até a próxima, pessoal!